Esse aqui é uma mistura dos exercícios da lista 4, tá? Então, eu peguei aqui um exercício o exercício 2, tá? Que ele pede pra gente escrever uma expressão em cima dessa linguagem. E o exercício 3 pede pra gente converter uma expressão em um autômato finito, tá? Então, vamos primeiro escrever uma expressão para essa linguagem, tá? Então, a gente quer cadeias de A's e B's que as cadeias não sejam nem a cadeia AA e não sejam a cadeia AAA, tá? Então, é diferente de conter uma cadeia, tá? Então, por exemplo, a cadeia AAA estaria nessa linguagem, tá? Porque ela é diferente de só 2 A's e só 3 A's, tá? Então, e qualquer coisa com B, qualquer coisa misturada com B, AA seguido de um B também tá nessa linguagem, tá? Ou AAA seguido de um B, tudo bem? Então é importante deixar claro qual é a linguagem que a gente está querendo, tá? Aí o jeito que eu pensei em fazer essa daqui foi separar ela em partes, tá? Então a expressão regular que eu vou criar em partes, tá? Então assim, primeiro eu sei que a cadeia vazia tá nessa linguagem, certo? Então a expressão regular epsilon gera cadeia vazia, ela é uma das expressões que geram alguma parte dessa linguagem, tá? Então, eu vou fazer a união de várias expressões menores aqui, tá? E a união de tudo isso vai dar a linguagem que a gente quer, tá? Então, essa linguagem, que são as cadeias diferentes de AA ou AAA, ela é gerada por a expressão que ou é a expressão que gera a cadeia vazia, né? Ou então, ela é uma expressão que começa com B, e aí não importa o que venha depois, porque ela já começou com B, com certeza é diferente de AA e é diferente de AAA, né? E agora eu só tenho que tomar cuidado pro caso de eu ter 2 ou 3 A's nessa linguagem aqui, né? Então, eu já cobri todas as cadeias que começam com B, né? Agora eu preciso tomar cuidado das cadeias que começam com A. Se ela começar com A e a próxima for também um A, eu não posso aceitar, né? Mas se a próxima for um B, eu não posso criar essa cadeia, aliás. Mas se a próxima for um B, aí tudo bem. Qualquer coisa que vier depois deve ser criada, né? Mesma coisa se ela começa com AA. Se ela é só AA, eu não posso aceitar, mas se ela é uma A seguida de B e qualquer outra coisa, aí tudo bem também, certo? E por fim, se ela começa com AAA, depois pode vir qualquer coisa, inclusive outro A, né? Aliás, aqui eu sou obrigada a gerar pelo menos alguma coisa, né? Pode vir um único A, não tem problema, né? Eu geraria isso daqui. Tudo bem? Então aqui eu dividi em várias partes, ficou mais fácil para eu conseguir observar, né? O que para garantir, né? Então olha, se começa com B não tem problema nenhum. E se começa com A, eu tenho que tomar alguns cuidados, tá? Mas não são muitos, porque eu só tô querendo não gerar 2 cadeias específicas, tá? E ficou faltando aqui também eu consegui gerar o A sozinho, né? Então eu posso gerar um A sozinho. E agora, dada essa expressão, a gente gostaria de criar um autômato finito não determinístico a partir dela, usando o método que a gente viu em sala, tá? E qual que era esse método, né? Então a ideia é pegar essa expressão e quebrar ela em expressões menores, né? Até que a gente consiga criar um autômato para essa expressão menor. E a gente só sabe criar autômatos para 3 expressões básicas, né? Então a expressão que gera a cadeia vazia, que o autômato que reconhece ela é esse. Uma expressão que reconhece uma única letra, um único caractere, né? E esse autômato é esse aqui, certo? Ou um autômato para reconhecer a linguagem vazia, né? Que é um autômato que não tem estados finais, certo? E aí, a partir desses 3 bases, a gente vai usando as construções que a gente já viu de como fazer a concatenação de dois autômatos, como fazer a união de 2 autômatos, da linguagem reconhecida por esses 2 autômatos, né? E a estrela também, tá? Então eu vou quebrar essa expressão maior em expressões menores agora.
Então, a primeira quebra mais óbvia é que a minha linguagem e a minha expressão ali, ela é a união de outras 6 expressões menores, tá? Então, L1 é epsilon, L2 é B seguido de sigma estrela, L3, L4, L5 e L6, certo? E aqui a gente tem algumas, a L1, por exemplo, e a L6 já estão bem simples, né? A gente não consegue melhorar mais nada, mas a L2, por exemplo, ela ainda não está simples o suficiente. Então eu vou, na verdade a gente consegue enxergar que ela é a concatenação de duas outras, tá? L7 e L8, onde L7 é B e L8 é sigma estrela. E aqui só tomar cuidado que no fundo o que isso aqui está dizendo é que essa aqui é a expressão A ou B, que é o nosso alfabeto, né? Isso aqui é só uma forma mais enxuta de escrever, na verdade, tudo isso daqui, tá? Então a linguagem hoje também está longe de ser simples, tá? A gente olhando assim dá a impressão que é uma única coisa, mas não é, né? Ela é a união dos símbolos do alfabeto e estrela disso, tá? E aí eu vou escrever, então, com base agora eu sei que L6 é A, L7 é B e L8 é o meu sigma estrela. Eu vou escrever as outras de forma mais simples também. Então tá aqui por completo, tá? Então a ideia é a gente conseguir descrever cada linguagem com uma única operação entre duas outras linguagens, tá? Então aqui é uma concatenação entre duas outras, aqui é uma união entre duas outras, ou então é o fecho de uma única, certo? E no fim, cada uma delas vai estar baseada em coisas mínimas, né? Que é só uma letra do alfabeto, ou é o epsilon ou é o vazio, tá? Então a gente vai começar por essas mais simples. Então eu vou construir uma só para L1, um autômato, né? Só para a linguagem ali L1, só para L6, que vai reconhecer só o A, e para L7, que vai reconhecer só o B. E aí, de todas essas que a gente construiu, quais que dependem só de ou L1, ou L6, ou L7, né? Então, por exemplo, aqui L6 e L7, né? Então a gente consegue construir algo para L10. Eu preciso então fazer a união de duas linguagens, eu tenho 2 autômatos para ela, e aí um autômato que reconhece a união de 2 outros, né? A gente vai, a construção, né? Ela é criar um novo estado inicial, certo? Que vai com transição epsilon para o estado inicial dos outros 2. Então eu vou juntar aqui no estado inicial do L6 e juntar no estado inicial do L7, certo? Então esse aqui vai ser para a linguagem L10. Então agora a gente tem L1, L6, L7 e L10, né? Agora essa daqui depende só de L10, né? Então agora a gente já pode fazer um autômato para ela. Então, como seria o fecho disso daqui, né? A gente vai ter uma cópia, né? Vai primeiro fazer uma cópia desse autômato. E aí a ideia é criar um novo estado inicial que vai levar para o estado inicial do anterior, né? E esse novo estado inicial vai ser final para aceitar o epsilon, já que a gente está falando do fecho, né? Isso daqui então vai ser ali para L8. Ele vai levar para o estado, para o autômato anterior, e do estado final do que a gente já tinha, a gente volta para o antigo estado inicial aqui com transições epsilon, certo? Então aqui é para fazer a operação de fecho, né? Essa é a construção para fazer a operação de fecho. E aqui também tem um rótulo epsilon. Então agora a gente tem L1, L6, L7, L10 e L8. O que a gente consegue construir agora? Por exemplo, aqui L12, né? Então L12 vai ser a concatenação de L10 com L8. Então eu vou pegar o L10, uma cópia dele, a concatenação, né, de dois autômatos, a gente mantém aqui uma cópia dos dois,
Deixa eu apagar isso daqui. Isso aqui vai ser para criar um autômato para L12, né? Então isso aqui vai ser para L12. A ideia é que o que era desse primeiro autômato, né, o que era final deixa de ser final. No segundo, tudo que é final continua final. E a gente faz uma transição de todo mundo que era final desse para o inicial do seguinte, tá? Então vem aqui para o inicial do seguinte. Só esses dois eram finais no autômato anterior. E isso com a transição é, tá? Então isso tudo aqui agora é para o L12. Bom, e com isso eu cobri as três formas de construção básicas, né? Que é a construção por união, construção por fecho e construção por concatenação, tá? Agora a gente precisa fazer isso para todas essas outras, tá? Eu vou fazer aqui para a gente chegar no resultado final. Então tá aqui, esses são todos os autômatos para todas as linguagens ali entre L1 e L12, tá? Ficou um pouquinho grande. Opa. Então, em primeiro lugar, me arrependi levemente do exemplo que eu escolhi. Só dá pra fazer realmente desse jeito que eu fiz com esse aplicativo, que eu vou copiando as coisas. Mas enfim, nunca daria um exercício tão complexo para vocês. Foi realmente só um exemplo que eu peguei aqui pra gente treinar, tá? Outra coisa, aqui quando eu defini L, né, eu coloquei ela como uma união, tem 5 uniões ali, né, de 6 outras linguagens. E isso ainda não é simples o suficiente. Lembra, a gente sempre quer chegar só em uma única união, uma única concatenação ou uma operação de fecho, né? Uma única operação. Então eu reescrevi um pouquinho aqui L, tá? Então L no fundo é L1 ou R2, onde R2 é L2 ou R3 e R3 é L3 ou R4, tá? Então criei outras 5 linguagens menores aqui com uma única operação cada, tá? E aí depois de fazer a união delas, aí sim a gente tem o resultado final, tá? Então esse aqui é um autômato que reconhece a linguagem das cadeias que são diferentes de AA e diferentes de AAA, tá? Então aqui eu tenho, né, a união, então eu tenho aqui o meu autômato que é o L, ou é o L1 ou é o R1. Ou então, né, ele vai ser L2, aqui, L2 ou R2, certo? E aí R2 vai ser L2, né, ou L3, tá? Então, assim por diante. Ele realmente, certamente ele não é um autômato muito bonito e certamente não é o que a gente faria para reconhecer aquela linguagem se a gente tivesse que fazer um autômato para reconhecer aquela linguagem, né? Não era isso que o exercício estava pedindo. Eu quero um autômato escrito em cima de uma expressão regular. Se eu tivesse talvez escrito uma outra expressão regular, isso aqui talvez ficasse melhor, né? Mas pela expressão que eu escrevi, esse é o autômato esperado, tá bom?